seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Elisana Pontes e vou compartilhar com você algumas dicas, algumas informações aí que vão te ajudar a se expressar melhor. E com isso, vai melhorar aí seus relacionamentos pessoais, mas também vai ser bem enriquecedor para os seus relacionamentos profissionais, através do que? Da comunicação assertiva. Antes de mais nada, eu já vou te pedir aqui que deixe nosso papo ainda mais gostoso, compartilhando aí esse vídeo com 3 pessoas importantes para você, tá? 3 pessoas que você torce muito, que dê certo no amor, né? Que melhore a comunicação para poder esse romance engatar, ou que você queira aí ver crescendo profissionalmente, tá? Bora lá? Porque assim, crescer junto, crescer do lado de que a gente gosta, de que a gente quer bem, é ainda mais gostoso. E o que é a comunicação assertiva? Em seu conceito, a comunicação assertiva é uma habilidade que a gente tem de expressar nossas ideias, nossos pensamentos, nossas necessidades de uma forma clara, objetiva, precisa, respeitando aí os nossos direitos, esses direitos que eu acabei de falar, os nossos sentimentos, sem agredir os direitos e os sentimentos e o modo de ser do outro. Com certeza você já deve ter passado por alguma situação, ouviu alguém passar, né, na seguinte: depois de um diálogo, de uma discussão, ela virar para você ou você falar, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter falado aquilo, não sei o quê. Mas também você já pode ter vivido o extremo oposto, né? Na hora da discussão, sair falando, derramando tudo, sem pensar em nada, e não parar para pensar. E depois, meu Deus, eu não deveria ter dito isso, não deveria ter falado aquilo, né? E tem gente também que não se arrepende de ter falado, enfim. No primeiro caso, a gente vai ter uma pessoa que age com passividade, anulando a própria opinião, se anulando aí, não sendo honesta com ela mesma em prol do outro. No segundo, a gente vai ver uma pessoa que ela age com mais agressividade, né, na comunicação. Ela já é mais impositiva, mais autoritária. E por meio desse autoritarismo, ela impõe a opinião dela, sem pensar no outro. Na verdade, ela não se importa com o outro, nem com o que o outro está pensando, no que o outro está sentindo. Mas esses 2 exemplos são extremos, né? E nenhum deles é bom. Ambos são ruins. O que a gente precisa é achar um equilíbrio onde você possa aí se colocar, falar sua necessidade, expressar seus pensamentos e ao mesmo tempo não desrespeitar aí a pessoa com quem você está lidando naquele momento. Isso é ser assertiva na comunicação. A boa notícia que eu tenho para você é que qualquer pessoa disposta pode ser assertiva na comunicação, porque não exige um talento nato, tá? É uma habilidade e, como qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, treinada e desenvolvida. Então, gente, a gente sabe que aprender algo novo, desenvolver uma nova habilidade, demanda esforço e energia. E a gente vai precisar, né, ter um porquê desenvolver essa comunicação assertiva. Por que é vantajoso desenvolver isso, trazer isso para a nossa vida? Porque quando a gente tem esses motivos, ajuda a gente ter, né, ter motivos claros, ajuda a gente a ter mais motivação, ou seja, motivo para ação. E quais são esses motivos? O primeiro deles é que quando você possui uma comunicação mais assertiva, você consegue, isso te ajuda a evitar conflitos, né? Você vai ter uma comunicação mais clara, você vai minimizar os ruídos aí da comunicação, o que você fala vai ser entendido, e é mais fácil você compreender o outro também. Você vai estar sendo compreendido e vai compreender o outro. E isso tudo vai permitir que você viva relações mais construtivas, sejam elas, né, pessoais ou profissionais. Além disso, a comunicação assertiva, ela favorece aí a construção da autoconfiança, do autocontrole e da própria segurança. Isso tudo vai reduzir a ansiedade, o estresse, as frustrações, principalmente na comunicação, porque você vai conseguir ouvir e ser ouvida e a coisa flui, não fica aquele embate, não fica aquela coisa subentendida, porque eu odeio. Ai, gente, sabe aquele ditado? Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso é uma farsa. Pelo amor de Deus, ninguém entende as coisas, entende tudo ouvindo metade, né? Segundo a PNL, que é a programação neurolinguística, uma ciência que estuda aí, dentre outras coisas, o papel da própria linguagem, da comunicação nos processos neurais, existe um pressuposto: mapa não é território.
Ou seja, o que é desenhado aí no papel não corresponde fielmente ao que é a realidade. A forma como o ser humano compreende o mundo e a vida é única. Cada pessoa aí tem a sua visão de mundo baseada nas suas próprias experiências ou nos mapas internos que ele fez ao longo da vida, né? Você, eu e todo mundo, a gente vem arquivando essas memórias aí desde que a gente estava lá no útero da nossa mãe e construindo esses mapas, né? E para que você se faça ser entendido sem nenhum problema, ou que você entenda o outro, principalmente quando a gente tem algum conflito aí, é necessário levar isso em consideração. É necessário pensar que o outro vê o mundo de uma forma diferente. E por isso, o óbvio, ele precisa sempre ser dito. Por quê? Ele só passa a ser óbvio quando ele é dito. É claro que vão existir momentos aí que a gente vai precisar sair desse ponto de equilíbrio, né? E ser um pouco mais agressiva ou até um pouco mais passiva, isso é normal. Mas todo esse movimento que a gente faça, ele tem um intuito, que é de melhorar o que está sendo ali, melhorar a situação que você está vivendo naquele determinado momento. E a diferença que você vai ver entre você e as pessoas aí que nunca ouviram falar sobre esse conceito, nem sequer tem ideia de que existe, é que você vai começar a dominar melhor as situações. Porque você já consegue reconhecer aí, avaliar a necessidade de ser um pouco mais agressiva, um pouco mais passiva, ser mais equilibrada. Então você vai gerir melhor aí essa comunicação na hora, principalmente dos conflitos. Então você já fica aí de olhos e ouvidos bem abertos, né? Para captar quais são essas diferenças e reconhecer as características verbais e não verbais de uma comunicação mais assertiva. E já começar a colocar em prática, né? As características verbais, por exemplo, da comunicação assertiva é falar com mais calma, com mais tranquilidade, equilibrando ali o tom de voz, não ter hesitações, né? E se expressar de forma mais sincera. Já as características não verbais são as manifestações claras aí da emoção, expressões faciais, por exemplo, manter o contato visual que demonstre mais interesse, mas também não seja uma coisa que demonstre intimidação, né? Usar gestos mais equilibrados, que transmitam calma, tranquilidade e ser receptivo ao escutar. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o autor ele fala na segunda parte ali do livro, onde ele expõe 6 princípios para tornar-se uma pessoa amigável, sobre a importância de ser um bom ouvinte. Né? Ele fala que se você quer ser um bom conversador, um comunicador, você precisa ser um bom ouvinte. É uma técnica aí de reciprocidade, né? Para você ser interessante e seja interessada. Se você quer ser ouvido, se você quer que a pessoa escute e atenda os seus pedidos, você precisa primeiro escutar o que ela está dizendo, né? E quais são as dicas aí para ter uma comunicação assertiva? Eu separei aqui 7. A primeira delas é a mudança que começa em você, né? A mudança ela vai começar em você. Comece observando como é a sua própria comunicação, o que você faz na sua comunicação, o que é que você transmite nela. Você transmite agressividade? As pessoas elas ficam com medo de você ou o contrário? As pessoas sempre estão aí pedindo coisas e você está sempre dizendo sim. É preciso você encontrar um equilíbrio. E para você encontrar esse equilíbrio, você precisa primeiro saber onde é que você está, se você está mais agressiva ou mais passiva, para você fazer esse movimento aí, né? A segunda dica é aprender a entender o outro, né? E para isso você precisa trabalhar a empatia e o rapport. A empatia é uma ferramenta da própria comunicação não violenta, da CNV. Já o rapport é um conceito originário aí da psicologia, que remete à técnica de criar uma ligação de empatia com o outro, né, com outra pessoa. A técnica ela tem o objetivo de gerar confiança no processo da comunicação, porque a pessoa ela fica mais aberta e mais receptiva. Então, para você trabalhar o rapport, você precisa criar essa receptividade. Para você criar essa receptividade, você pode usar a técnica de espelhamento, uma das mais conhecidas, né? Ela é colocada em prática pela incorporação da linguagem corporal, dos gestos do interlocutor, da postura, das expressões faciais, da respiração, entre outras coisas, né, que ajudam a criar essa empatia. Mas quando você for aplicar ela deve ser feita de forma gradual, para que a pessoa não ache aí que você está fazendo chacota ou que ela está sendo copiada, tá? A terceira dica seja concisa e precisa na sua fala, né, com as palavras, não faça rodeios. Se você precisa tratar um assunto, principalmente os assuntos mais delicados, seja com seu pai ou com um colega de trabalho, você vai direto ao ponto, com tranquilidade, leveza, sendo direta, né? Respeitando o seu próprio tempo e o tempo da outra pessoa.
Aqui cabe também usar uma outra técnicazinha da CNV, da comunicação não violenta, que é você falar, comunicar e pedir que a pessoa te diga o que ela entendeu. Porque aí você vai ter certeza que o que você disse foi o que ela entendeu, sabe? Que o objetivo ali foi alcançado. A quarta dica é: organize suas ideias e pense antes de falar, principalmente quando o assunto aí for delicado. Você vai pensar nas palavras que você vai usar, mas também avaliar a situação, se esse é o melhor momento ali para falar, né? A quinta dica, né? Tenha coerência entre o que você comunica verbal e não verbal. Segundo o estudo de psicologia, 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, é através do gesto, dos olhares, da postura corporal. Por isso é importante a gente estar atento ali a esses sinais e adequar eles, mantendo a comunicação mais assertiva. Seja em casa com seu pai ou no trabalho, né? E para que não haja esse ruído na comunicação, você deve prestar atenção no seu tom de voz, na postura, no seu olhar, nos gestos que você faz, para que essa combinação aí seja o mais coerente possível e não tenha esse ruído, a pessoa realmente entenda. Porque não adianta alguém vir perguntar, por exemplo, para você se você gostou de alguma coisa, aí você responder assim: gostei. Cara, presta atenção, ombros caídos, expressão, tô nem aí, voz xoxa. Né? Olha a diferença. Gostei, amei, maravilhoso, perfeito. Ou seja, você tá sorriso, sinalização positiva com a cabeça. Deu para entender a diferença? Que existe realmente a necessidade de casar não verbal e verbal? A sexta dica é você estar preparada para ouvir críticas e feedbacks. Aí você vai ouvir, na verdade, partindo de um entendimento de que você não pode mudar o outro, tá? Vão existir críticas construtivas e destrutivas, feedbacks positivos e negativos. E nessas duas situações, você deve usar seu próprio filtro para lidar com aquilo ali que não seja agradável de ouvir, né? Antes de mais nada, você tem que ser grato a qualquer crítica ou feedback, porque no mínimo que você vai aprender ali é como não fazer com outro, né? O que não fazer com outra pessoa. Não vai adiantar você brigar, discutir, apontar que o outro tá errado enquanto a crítica ou feedback que ele tá dando ali para você. Porque usando mais uma vez um dos princípios lá do livro de Dale Carnegie, que está lá na terceira parte do livro, que apresenta os princípios de como conquistar a pessoa a pensar do seu modo, que diz o seguinte: o único jeito de você ganhar uma discussão é não entrando nela. Porque um homem, quando ele é convencido contra a própria vontade, ele conserva sempre a opinião anterior. Você não muda o modo ou o jeito do outro pensar sobre nada se ele mesmo não estiver disposto a fazer isso. Então agradeça, né, aquele feedback ali, depois sozinha você vai refletir o que é que você fez para que essa pessoa pensasse isso, percebe? Porque se ela está entendendo isso, não é culpa dela. Se a comunicação não está sendo clara, a culpa é do comunicador e não de quem ouve, né, não do ouvinte. Então repasse os pontos que foram apontados, analise aí quais fazem sentido para você e quais você realmente acredita que não precisam ser levados em conta aí, tanto em consideração nesse sentido. E por fim, não deixe de dar um joinha aqui nesse vídeo e vamos para a sétima dica, né? Que é investir em autoconhecimento. Porque você precisa estar consciente de quem é você na essência. Descobrir quais são as suas características principais que fazem você agir da forma que você age. Ser quem você é ou ter resultados que você tem. Porque a partir daí, a partir desse momento que existe essa consciência do que você precisa melhorar, fica muito mais fácil de promover essa mudança de comportamentos que são necessárias nesse momento. A dica extra é: se inscreva aqui no canal, porque sempre a gente tem conteúdo novo para te ajudar a lidar melhor com as relações, te ajudando aí na construção de relacionamentos saudáveis, prazerosos e duradouros. E por último, e não menos importante, muito obrigada por assistir até aqui. Deixe aí seu comentário do que você achou, de quais dessas dicas fizeram mais sentido para você. Beijão, ó, e até a próxima!